Daiane, né? Que bom, graças a Deus. Também nós temos aqui na nossa tribuna nosso, mas não pode passar também sem assim, anunciado, que nem sempre vai estar aqui, nosso pastor Nelson, ele está ali, Serra, Espírito Santo. Logo ali, é só 12 horas de viagem, né? Mais ou menos. 8 horas, quando não dá problema, né? Toda sorte, que eu nunca dá problema, eu sempre tenho problema. Para mim sempre é um pouco mais, né? Mas é bênção, está ali, também segundo o Senhor. Nosso pastor Nelson é daqui, né? Mas ele reside lá e quando sempre pode vir para cá, está conosco. Temos mais algum visitante entre nós, eu creio que é a nossa irmã Patrícia, também a nossa irmã Daiane. E vamos cumprimentar com bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos lá? Todos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E volte ser. Glória a Deus, né? Por quê? Essa igreja ama vocês. Ama Deus, né? Que Deus abençoe, tem toda a liberdade para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Não sei se vocês estão sentindo. Aleluia. Aleluia. Aqui, Glória. Aleluia. Vamos ainda. Vamos ouvir a um dos irmãos nos trazer uma palavra. Nós sabemos que o bolo nós temos que saber dividir. Tá bem? O nosso pastor Nelson está aqui para nos trazer uma palavra, né, pastor Nelson? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja A paz do Senhor, irmãos. É sempre uma satisfação, um prazer estar com os irmãos reunidos para assim adorar o Senhor. Como os irmãos sabem, nós estamos trabalhando no Espírito Santo. E eu vim assim a trabalho. Uma pessoa me ligou e pediu para que eu pudesse estar aqui para estar fazendo algo para ela. Só que ela é uma advogada e quando eu cheguei, eu embarquei e eu liguei. Aí ela disse: Nelson, eu estou viajando, não vou poder te atender. Eu falei: meu Deus. E como ela é uma pessoa muito assim, conhecida, eu disse: tudo bem, eu estou indo para Belo Horizonte resolver uma situação. Eu não posso deixar de ir. Pessoal assim, muito conhecido, atuou no caso Cabral, aqui no Rio de Janeiro, ela, a sua família. Então, sou pessoal muito conceituado. E eu disse: tudo bem, o que eu vou fazer? E aí, continuei minha viagem, cheguei e vou estar de retorno, porque nós estamos no dia 11 desse mês vindouro, estamos realizando ali um trabalho numa praça, um centro comunitário, trabalho de ação social e pregação da palavra, e é uma bênção que Deus tem nos impulsionado para esta obra e tem feito coisas grandes. Eu digo aos irmãos que muitas das vezes a gente se sente impedido de fazer algo devido à situação financeira, que não nos dá muito espaço ou oportunidade para fazer melhor. Mas o Senhor sempre está cuidando, sempre cuida. Ele cuida de nós estamos ali atarefados, correndo ali para realizarmos esse trabalho no dia 11. E quem quiser, atravessa a ponte ali e vai até lá. Dia 11, nós estaremos aqui pregando, ministrando a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui aos irmãos, como o pastor já disse, ser breve, né? E a gente não pode roubar tempo aí de pregador. Ezequiel
capítulo 1, o verso de número 28. A minha esposa arrumou minha mala e esqueceu de botar minha Bíblia. Na correria, eu cheguei 1 minuto antes da partida do ônibus. 1 minuto. Mas graças a Deus, chegamos até aqui. Capítulo 1 de Ezequiel, versículo 28. Nos diz assim, eu peguei uma Bíblia para trazer, e a letra é muito pequena. Como o aspecto do ar que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. O capítulo 2, o verso 1 diz assim: disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava. E me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. Amém, irmãos? Se a gente não tem aqui, eu também não sou de muito discurso. Muitas das vezes eles até se empolgam, falam um pouquinho a mais. Isso aqui é para pessoas que têm bastante respaldo aqui nessa palavra, conhecimento que pode se estender, né? Mas o que eu quero dizer aqui a vocês, essa passagem a gente prega, é muito comentada, né? Falando sobre Ezequiel, e a gente observa, irmãos, que Ezequiel estava junto ao rio Quebar, e ele foi numa leva, junto com os que foram levados a Babilônia. E ali ele foi junto ao rio Quebar. Interessante que quando Deus ele chama alguém, ele tem um propósito na vida de alguém, ele trata com essa pessoa muitas das vezes de forma que a gente pergunta a Deus: por que, Senhor? Por que dessa forma? E a Bíblia ela relata, se a gente começar a ler o livro de Ezequiel, que o Senhor ele dá uma visão a Ezequiel e ele começa a olhar para os céus e ele contempla essa carruagem. Ele contempla uma carruagem de grande resplendor e uma coisa impressionante, a qual era aos nossos olhos, ou aos olhos de Ezequiel, era algo humano, que não podia fazer o que aquela carruagem estava fazendo. Mas entrou um Espírito, e a Bíblia diz que aquelas rodas, elas movimentavam, elas eram elevadas, junto com aquelas figuras, que a gente não vai detalhar aqui, e ela subia e descia, ia para um lado e para o outro, movimentando. E o que eu quero dizer com isso aqui, irmãos, é que muitas das vezes, em certa situação que nós estamos, como seres humanos, nós achamos que não vamos concretizar aquilo que Deus preparou para nós, como seres humanos. Mas quando o Senhor chega, Ele dá vida àquilo que parece não ter vida. Aquilo que parece ser coisa natural, uma coisa que não tem valor. E a presença de Deus ali estava naquela carruagem. Glória a Deus. A Bíblia diz que houve uma claridade, um fogo. E Ezequiel ele não conseguia olhar porque era muito
claridade, aquele resplendor. E agora Ezequiel, quando ele olha, a Bíblia diz que ele cai, ele se prostra diante do poderio do Senhor. Quando há uma manifestação de Deus, muitas das vezes não suporta, a gente cai. Aleluia. E Ezequiel, ele caiu. E quando Ezequiel cai, o Senhor diz: filho do homem, coloca-te em pé, porque eu preciso falar com você. Glória a Deus. Mas primeiro ele cai pela presença real do Senhor. Então é um tratamento que Deus estava fazendo na vida de Ezequiel, porque ele precisava falar para Israel e Judá, que estavam destruídos. Quando ele fala 37, no capítulo 37, sobre os ossos, era a nação de Israel e Judá que estava totalmente destruído, já não era mais nação, era um povo, porque eles tinham perdido a sua identidade. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas, aleluia, que olham para dentro de si e diz: perdi minha identidade. Só que fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. E Ele está pronto para renovar e restabelecer a sua identidade. E foi o que Deus usou Ezequiel. E falou: levanta, ponte de pé, porque eu preciso falar com você. Aquela nação precisará de ouvir a tua voz. E foi aí que ele se levantou. Aleluia. E o Senhor falou para ele. No capítulo 37 ele disse: Ezequiel, tem condições desses ossos viverem? Só tu sabe. Ele estava dizendo: eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. E muitas das vezes na nossa missão, já estou encerrando, no nosso trabalho que Deus coloca em nossas mãos, muitas das vezes a necessidade de Deus nos prender para nós não fazermos aquilo que nós pensamos que vai dar certo, que nós achamos. O Senhor precisou de amarrar a Ezequiel com cordas invisíveis durante 300 e poucos dias. As pessoas que passavam via Ezequiel amarrado, sem poder se mover. Ele ficava em uma só posição. Aleluia. Mas era Deus tratando com Ezequiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E muitas das vezes Deus nos amarra com cordas invisíveis para não nos precipitar. Aleluia. Naquilo que muitas das vezes pensamos que vai dar certo. Mas Deus sabe o propósito. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas logo o Senhor desprende Ezequiel e ele profetiza para aquele povo. Irmãos, é tudo. Você já imaginou? O Senhor disse para ele: olha, eu vou te dar pão para alimentar. E esse pão será feito com fezes humanas. Irmão. E você vai comer dele. Aí Ezequiel pede misericórdia. Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Nunca entrou em mim coisa imunda. Eu vou ter misericórdia de você. Eu vou fazer então com esterco de animal esses pães para você se alimentar. Ô irmão, servir a Deus, avançar nesta obra não é fácil. Muitas das vezes Deus está fazendo algo na sua vida, é porque Ele tem planos para você lá na frente. Eu quero que os irmãos olhem por nós. Estamos na minha casa, minha sogra esteve aí, estamos fazendo uns cultos na minha laje. E eu fiz um culto, o segundo culto, nós tivemos em média de
50 pessoas adultas. Ah, irmãos, e não é só crente não. Pessoas que não são crentes compareceram, isso é fora as crianças. Nós fizemos um culto na laje, que até foi ocupado, mas como a laje foi feita com bastante reforço, e nós temos um espaço aqui abençoado, e eu quero que vocês orem por nós. E estamos recebendo assim algumas ajudas, e logo nós estaremos implantando ali um trabalho. É um trabalho que Deus colocou no meu coração. Já ganhamos cortina, já ganhamos bebedor. Eu estava saindo da minha laje e eu falei, se hoje tem culto, eu preciso colocar água para os irmãos beberem em cima. Eu estava no portão. São experiências que a gente tem com Deus que precisa passar para alguém, para a igreja, para que os irmãos se alicercem na promessa de Deus que Ele fez com você. Aí eu estou no portão e pensando, meu Deus, eu preciso levar umas 4 ou 5 garrafas de água lá para cima, para lá. Aí uma moça sai da janela dela e diz, Pastor Nelson, meu esposo, ele trabalha prestando serviço e ele tirou um bebedor seminovo, aquele de garrafão de água, né? E o senhor quer? Aí eu falei, como é que é? É um bebedor, está seminovo, está gelando, que é uma maravilha. Eu falei, sério? Aí ela falou assim, peraí que ele vai descer com o bebedor. Eu falei, mas como é que é? Não, é para o senhor, para doar lá para a igreja lá. Eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei lá na igreja, coloquei, instalei no mesmo dia. Não, a água já está resolvida. Aí uma moça que não é crente, ela foi lá, chegou no culto, falou assim, o senhor quer uma cortina para botar aqui? Eu falei, olha, tem 4 metros de comprimento. Você vai doar? Ela falou, não, vou doar a cortina. Aí foi a São Paulo agora, trouxe a cortina. Ela falou, Deus, Ele sabe como agir, como trabalhar. Então, ore por nós. Estamos nesse congresso aí, fazendo esse trabalho pela fé, tirando aqui o que eu ganho, boto lá e tal. Já temos pessoas que vão nos atender, como assistência social, psicólogo, advogado. Já está tudo resolvido, né, irmãos? Eu quero que vocês nos ajudem. Já temos um grupo com 23 pessoas para trabalhar na área de assistência, com camisas que eu mandei fazer. Não sei como vou terminar de pagar, mas o senhor sabe. Estamos nessa tarefa, amigo. E logo estaremos com o trabalho ali, inaugurando, e a presença do pastor Gerardo, pastor Ezequiel, ali conosco. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. E muito obrigado por essa oportunidade. Olha comigo, porque quarta-feira eu já estou retornando à minha casa. Que Deus abençoe. Hoje, um passo rápido, às horas, vamos ouvir o Rocha Eterna adorar o Senhor. Enquanto o Rocha Eterna adora o Senhor, será recompensa de ofertas para o Senhor.